pouco sobre esquizofrenia. É a doença mais grave, o transtorno mais grave dentro da psiquiatria. Se não bem conduzida pelo médico, pode trazer transtornos importantes, com prognósticos assim sombrios, deixar o indivíduo disfuncional. O que define, qual é o conceito de esquizofrenia? Esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico que afasta, que divide a mente em realidade e sintomas da doença. Então, a esquizofrenia é um transtorno psicótico que afasta o indivíduo do que é real, né? Chega a um ponto que o indivíduo não sabe mais o que é realidade, o que é produção, o que é sintoma produzido pela doença. É um dos transtornos mais graves dentro da psiquiatria. Se não bem tratado, bem conduzido pelo médico assistente, esse indivíduo pode ter um prognóstico muito sombrio, muito reservado. O que é prognóstico? Prognóstico é como a doença vai evoluir com o passar do tempo, com o passar do tratamento. Então, existem doenças com bom prognóstico, que o indivíduo fica bem, e doenças com prognósticos mais sombrios, prognósticos mais fechados, que a gente sabe que o indivíduo vai ficar disfuncional. A esquizofrenia causa uma disfuncionalidade mais grave ou menos grave, dependendo do tempo onde ela vai ser tratada, qual o curso da doença estava, em que momento desse curso da doença ela estava, e também se for tratada corretamente de maneira incisiva. No final do século XIX, cientistas procuravam um nome para a esquizofrenia, que até então ela era chamada de loucura, de psicose. Então foram na etimologia da palavra e procuraram esquizo. Esquizo vem de divisão, de cisão, não é? E frenia, algo muito parecido com mente, então ficou esquizofrenia, ou seja, divisão da mente. Divisão entre o quê? Entre o que é real e o que é psicose. Bom, ainda antes de falar de esquizofrenia, é importante que falemos sobre os sintomas da esquizofrenia. Vamos esclarecer quais são os sintomas, porque eles se dividem em dois grandes grupos: os sintomas positivos e os sintomas negativos. Os sintomas positivos, eles se dividem em dois: as alucinações e os delírios. O que são delírios? Delírios são crenças irrefutáveis, ou seja, o indivíduo crê naquela situação, naquela história, né? Mesmo não tendo uma referência real, ou seja, eu tenho crenças que nada me leva a crer aquilo, mas eu acredito piamente, internamente, o indivíduo crê naquela situação que a doença produz. Eu vou dar exemplo que fica mais fácil de entender. Por exemplo, os delírios persecutórios. Então o indivíduo tem certeza que pessoas estão seguindo, que estão tramando contra ele, contra a vida dele, que pessoas querem prejudicá-lo, que os professores estão perseguindo, que os amigos estão perseguindo ele, estão tramando contra a vida dele. Esses são os delírios, os mais comuns, o mais comum, que é o delírio persecutório. Outro tipo de delírio é o delírio místico-religioso, que o indivíduo acredita ter poderes para curar pessoas, ou então que ele fala que ele é Jesus Cristo, que ele é o enviado de Deus. Então, os delírios místicos e religiosos em geral. Os delírios de ciúmes, né, que o indivíduo tem um ciúmes doentio patológico e tem certeza que está sendo traído. Então, delírios são alterações do pensamento, são pensamentos deturpados, pensamentos doentes, né, que são produzidos por um cérebro que adoeceu, por um cérebro que está em surto psicótico. E as alucinações? Alucinações são frutos da nossa percepção adoecida. Como assim? Nós percebemos o mundo através dos órgãos do sentido. Ouvimos, enxergamos, sentimos. A nossa percepção está alterada. Então eu posso ver coisas que não existem, eu posso ouvir vozes que não existem, que não estão no ambiente, eu posso sentir sensações na pele que não existem, mas os esquizofrênicos, eles sentem de fato, né? Então é comum um paciente chegar para você e falar: olha, eu tenho um bicho, eu tenho um inseto andando por debaixo da minha pele, ou então eu ouço vozes, que é a alucinação auditiva. Essas vozes podem ser vozes de comando, ou vozes zombando do paciente, vozes menosprezando o paciente. Então, as alucinações são alterações da percepção, da senso-percepção. E também podemos ter alucinações visuais, apesar de ser menos comum. A mais comum são as alucinações auditivas. E os sintomas negativos? Os sintomas negativos são alterações do afeto, da vontade. O paciente fica mais apático, mais isolado, a questão de querer fazer as coisas, a questão da vontade fica diminuída. Então muitas vezes esses pacientes são classificados como preguiçosos, que eles só querem ficar deitados, e isso não é verdade. Isso daí são sintomas residuais negativos de um quadro
primeiramente psicótico, e como os sintomas positivos eles desaparecem facilmente com a medicação, agora já os sintomas negativos eles não melhoram na mesma velocidade ou como melhoram os positivos. Então os sintomas negativos são apatia, olhar fixo, tristeza, isolamento, diminuição da cognição, diminuição do vocabulário do paciente. Então são sintomas que deixam o paciente menos funcional, ok? Então esses são os dois grandes grupos de sintomas dentro do quadro esquizofrênico, os positivos e os negativos. Vamos falar agora da classificação do quadro esquizofrênico. Veja, no DSM-4, que é o Manual Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, e que nós usamos aqui no Brasil também, a classificação era feita em subtipos de esquizofrenia. Então nós tínhamos a esquizofrenia catatônica, a paranoide, indiferenciada, ou seja, dividia-se o quadro esquizofrênico em vários subtipos. Já a atual, ela nos solicita que nós façamos a divisão através de quê? Primeiro, se há ou não catatonia. O que é catatonia? O indivíduo fica parado, tem alterações da psicomotricidade, tem alterações da fala, então ele fica como se fosse uma estátua, né? Existem subtipos de catatonia também, mais diferenciada, mas não vem ao caso da gente discutir aqui. Então, essa outra classificação, que é a mais atual, nos solicita que nós falemos se tem ou não catatonia nesse quadro esquizofrênico que está sendo verificado. Curso da doença. Esse indivíduo está no primeiro episódio, com remissão dos sintomas, foi tratado e os sintomas entraram em remissão, desapareceram. Esse indivíduo está no primeiro episódio, foi tratado, mas ainda tem sintomas negativos ou ainda tem sintomas positivos. Em que fase essa doença está? Esse indivíduo já passou por diversos episódios e agora entrou em remissão dos sintomas. Esse indivíduo já passou por diversos episódios psicóticos e agora ainda tem sintomas, né? Esse indivíduo tem sintomas residuais, né, negativos, e já fez o tratamento e ficou com sintomas negativos. Então é importante agora classificarmos em que momento do curso da doença esse indivíduo se encontra, né? Por que resolveram colocar essa questão do curso da doença, em que momento, né, está esse indivíduo? Porque vejam, o prognóstico do paciente esquizofrênico ele é melhor quanto mais cedo se trata. Ele é melhor quanto mais incisivamente se trata, né? Então, tratar corretamente e tratar logo no primeiro episódio possibilita um melhor prognóstico para o paciente com esquizofrenia. Então, assim, é muito importante, talvez essa seja a mensagem do vídeo, que pacientes com alterações do comportamento, pacientes com alterações do pensamento, adolescentes, homens de 15 a 20 anos e mulheres de 20 a 30 anos, que comecem a desenvolver alterações do comportamento, alterações do pensamento, que podem ter delírios ou alucinações, que a família logo leve para a avaliação de um profissional. Por quê? Se for um quadro esquizofrênico, quanto mais cedo for tratado esse doente, melhor fica o prognóstico desse indivíduo. O que é prognóstico? Como esse indivíduo vai ficar lá na frente, tratando essa doença, como que vai evoluir o quadro? Ele vai ter prejuízos cognitivos ou não? Ele vai ter remissão total dos sintomas ou não? Ele vai ficar funcional como antes era? Ou não. Então o tratamento precoce é extremamente importante dentro da esquizofrenia. E outra solicitação do DSM, agora que nós usamos o atual, né, a nova edição do DSM, é que nós também classifiquemos em gravidade dos sintomas. O quanto os sintomas foram prejudiciais, o quanto os sintomas deixou esse paciente disfuncional, não é? Então quanto mais grave for os sintomas, menor é a chance de um bom prognóstico. Vamos lá, pessoal, agora vamos falar como é que se faz o diagnóstico de esquizofrenia. Vejam, os sintomas eles precisam durar no mínimo 30 dias. E quais são esses sintomas? Delírios,
alucinações, que eu expliquei para vocês anteriormente, desorganização do pensamento e desorganização do comportamento, não é? Então eu preciso que esses sintomas, que são considerados sintomas nucleares do quadro esquizofrênico, eles durem mais do que 30 dias. Eu preciso ter pelo menos 2 desses sintomas. O tratamento da esquizofrenia é feito com antipsicóticos. Como eu disse lá atrás, quanto mais cedo eu tratar o quadro esquizofrênico, o primeiro surto, e quanto mais incisivo for o tratamento com antipsicóticos, sem medo de tratar, tratando sem correr o risco de fazer iatrogenias, mas tratando com firmeza, tratando com responsabilidade esse indivíduo e precocemente, melhor é o prognóstico desse paciente. Qual é a base do tratamento do quadro esquizofrênico? Eles são tratados com antipsicóticos. A causa é genética hereditária e ambientais. Então, se eu tiver histórico familiar de esquizofrenia ou transtornos mentais, eu aumento a chance do indivíduo ter esquizofrenia. O que não significa que ele vai ter. Causas ambientais, grandes estresses, traumas e principalmente o uso de drogas podem acordar o gene que estava então adormecido naquele indivíduo e desenvolver o quadro esquizofrênico. Entre as drogas, a mais estudada, né, e a que tem já bastante artigos, bastante publicações dizendo que provoca sim esquizofrenia, é a maconha. Principalmente se ela for usada em adolescentes, né, que estão ainda em formação. Então isso pode trazer um quadro bastante comprometedor para aquele adolescente. Vejam, pessoal, como ela também tem fundo genético e hereditário, não é todo mundo que usa maconha que vai desenvolver esquizofrenia. Mas se o indivíduo tem história familiar positiva de transtornos psiquiátricos, e aí não precisa ser só esquizofrenia. Se ele tem uma genética positiva para transtornos psiquiátricos e fazer o uso da maconha, esse tem uma probabilidade bem grande de desenvolver o quadro. E não tem como a gente saber se o indivíduo vai desenvolver ou não, né? A gente pode fazer uma estimativa através do histórico familiar, né? Mas a gente pode ter familiares que o indivíduo não conhece lá atrás da família, e aí ele ter uma história positiva, uma genética positiva e não saber. Então o ideal é não usar. Então qual é a relação do tratamento e o prognóstico da doença? Quanto mais cedo eu trato, quanto mais precocemente eu trato, melhor é o prognóstico. O ideal, então, é levar esse adolescente no primeiro surto e tratar rapidamente, de maneira incisiva e correta. Vejam, pessoal, a esquizofrenia ela acaba roubando o indivíduo da família, da sociedade, deixando o indivíduo disfuncional. Mas isso quando? Se não tratar ou se tratar de maneira inadequada, não é? Tratando-se num bom momento, no curso ideal da doença, que seria no início da doença, e tratando de maneira correta e adequada, a gente pode ter um indivíduo bem próximo da normalidade funcional, inclusive. Então essa ideia que o quadro esquizofrênico, ele deixa o paciente absolutamente inativo e incapacitado, ela é real se o indivíduo não receber tratamento ou se receber tratamento tardio, né? Recebendo tratamento precoce e tratamento adequado, a gente pode manter a funcionalidade, a cognição desse indivíduo. Bom, pessoal, é isso. Se tiver dúvidas sobre esquizofrenia, deixem nos comentários. Se não assinaram o nosso canal, eu vou pedir aqui que assinem, por favor, para que a gente possa continuar fazendo conteúdos informativos sobre saúde mental. Um abraço para vocês e até a próxima.